quando as pessoas pensam numa revolução socialista, numa revolução comunista, e na terminologia de luta de classes, de um país sem patrão, eu acho que a maioria das pessoas não pensa assim, o que me garante que você não vai virar um novo Lula? Na verdade, eu penso que as pessoas pensam mais assim, o que me garante que você não vai virar uma nova União Soviética? Também. Né? Porque, assim, e é isso que eu queria conversar um pouco. Você não acha que parte dessa confusão ou desse desgaste da esquerda marxista também foi uma certa incapacidade de se renovar depois do final do século XX, de ler o mundo com outras lentes, se não outras lentes, com uma nova terminologia? Não, eu acho que não. Eu acho o contrário no sentido. Eu concordo com isso, que na verdade no Brasil são os dois fatores combinados, o processo do PT e o processo internacional que houve com a queda do stalinismo na antiga União Soviética, no leste da Europa. O que eu acho que houve foi que a ampla maioria da esquerda jogou, naquele momento, a criança junto com a água suja do banho fora. O que houve? A ampla maioria da esquerda socialista mundial era influenciada justamente pelo stalinismo, pelos governos da antiga União Soviética e daqueles países do leste da Europa. E o mundo caiu na cabeça deles, né? E o que ocorreu? Com a negação daquilo que era uma ditadura, porque o stalinismo era uma ditadura contra o povo, não era uma ditadura sangrenta, do povo, sangrenta, brutal. Matou milhões de pessoas, brutal. Totalitária, né? Um dos regimes totalitários mais brutais que houve na história da humanidade. Comparável a muitos regimes fascistas que nós tivemos, capitalistas no mundo todo. Qual é o problema? Ao se dar conta dessa realidade, essa esquerda passou a negar tudo, inclusive o que havia de positivo na experiência socialista da própria União Soviética, porque a União Soviética nem sempre foi governada por Stalin. O começo, a constituição da própria União Soviética, ela se deu em base sustentada numa revolução operária que foi dirigida pelo Partido Bolchevique, depois que se transformou no Partido Comunista da União Soviética, sob a liderança de Lenin e de Trotsky, e constituiu uma primeira união de repúblicas socialistas que foi uma experiência muito importante na história da humanidade, particularmente da classe trabalhadora. Possibilitou saltos imensos nas condições de vida do povo da Rússia e das repúblicas que se somaram à Rússia na Constituição da União Soviética, que possibilitou saltos enormes nas condições de vida dos países do leste, que depois também expropriaram a propriedade privada, ou mesmo de Cuba, que está aqui mais perto. O que explica que Cuba, que é uma ilha pequeniníssima, muito mais pobre do que o Brasil em termos de recursos naturais, de capacidade de produção instalada, tem até hoje um sistema de educação e um sistema de saúde que é melhor que o brasileiro? O que explica isso foi a expropriação da propriedade privada. O que houve na antiga União Soviética? Foi a degeneração do regime político que governava o país. E aquilo que era um governo do povo, porque o governo da União Soviética, sob Lenin, não era um governo do Partido Comunista, era um governo dos soviets. O que são os soviets? São conselhos onde participam representantes eleitos pelos trabalhadores. A maioria deles eram ligados ao Partido Comunista pela influência que o partido tinha comunista no povo em luta naquele momento. Mas não era só o Partido Comunista. Todos os trabalhadores que eram eleitos como representantes dos seus pares participavam dos soviets e eram os soviets que decidiam o que era feito no país. O que nós defendemos no Brasil é um governo da classe trabalhadora, não é um governo do PSTU. Nós não acreditamos em governo de partido único. Veja bem, eu tenho um orgulho imenso do PSTU, daquilo que nós já fizemos, e te digo, nós vamos fazer coisas muito melhores do que nós já fizemos até hoje. Mas o PSTU nunca vai representar toda a classe trabalhadora brasileira, ele sempre vai representar uma parte dela. Então, se nós constituirmos o governo só do PSTU, vai ser o governo de uma parte, não do todo. Como é que nós podemos construir um governo do todo? Um governo da classe trabalhadora através das suas organizações de massa. Por isso, o nosso partido, ele estimula a luta, mas estimula a organização da classe trabalhadora, a organização do povo, em sindicatos, em movimentos sociais, em centrais sindicais, porque vão ser organizações dessa natureza que junte todos, independentemente do seu partido, da sua ideologia, para lutar em função dos seus interesses comuns, vão ser essas organizações que terão que governar o país. Então, a segurança que nós construímos no projeto que a gente quer construir no Brasil tem a ver com essa concepção nossa. Nós não queremos um regime de partido único, como houve a partir da ascensão do Stalin ao controle do Partido Comunista e depois ao controle do governo da União Soviética, ainda na década de 20 do século passado, naquela região. Nós queremos um governo da classe trabalhadora, das suas organizações. E as organizações de massa, um sindicato, por exemplo, ele organiza o trabalhador que gosta do PSTU e organiza o mesmo trabalhador que gosta do PSDB.
Por quê? Porque esses trabalhadores têm em comum o quê? Ele quer um salário melhor, ele quer emprego, ele quer direitos sociais, ele quer uma condição de trabalho melhor. As organizações de massa têm essa natureza, de juntar os trabalhadores todos em função dos seus interesses comuns. São elas que têm que governar. E o PSTU vai disputar suas ideias aí dentro e vai tratar de tentar convencer todo mundo das suas ideias, mas vai ter que respeitar as ideias dos demais. É esse tipo de regime que nós propomos para governar uma sociedade socialista. E digo mais, sem isso nós não temos socialismo. O socialismo pressupõe você abolir a propriedade privada para que os recursos naturais e a riqueza do país possa ser apropriada por todos e garantir condições dignas de vida para todos. Mas o socialismo também pressupõe liberdade, também pressupõe condições para que as pessoas possam se realizar espiritualmente, possam ter acesso ao conhecimento, à informação, desenvolver seus dons artísticos, né, possam se viver de forma plena como seres humanos. Então, sem liberdade, sem democracia, sem que a sociedade seja libertária, não vai haver socialismo. Essa é a nossa concepção. O que vai garantir que o PSTU não se desvie desse rumo? A participação de todos. Eu sempre digo, não há garantias. A garantia de que aquilo que nós estamos construindo saia com a sua cara é você participando junto comigo para construí-la. É dessa forma que nós queremos construir a transformação que a gente quer fazer no nosso país e que a gente quer fazer no mundo. Ninguém vai fazer para nós. Ninguém vai fazer pelos trabalhadores. Somos nós que temos que fazer. O que nós sabemos sim é que manter como está a sociedade, nós sabemos que não funciona. Essa sociedade, como ela se organiza hoje, ela só produz fome, violência, humilhação para a maioria do povo. Para que alguns poucos possam ter uma vida aí de luxo incomensurável. Você falou agora que não faria sentido, né, fazer uma revolução para abolir a propriedade privada sem que a liberdade não viesse junto dela, né? Eu te pergunto assim, e a liberdade ideológica, digamos assim, e as pessoas que gostariam de lutar pela retomada da propriedade, e pessoas que têm uma ideia de sociedade, de competição, do que se convencionou chamar de meritocracia, mas que muita gente fala que, eu já li muito sobre isso, na verdade, análises psicológicas, tendo o marxismo como a base da análise, né? De que talvez o ser humano tenha uma história evolucionária, cultural e tal, de que ele quer posses, ele quer se manter dessa forma e que seria essa a razão em que os governos comunistas do mundo acabam se tornando novas burocracias, novos patrões, novos líderes que acabam controlando a população. Que isso seria algo mais intrínseco ao ser humano. Olha, eu acredito muito naquilo que eu estou dizendo e eu acho que a experiência histórica que se viveu até hoje com o capitalismo e as pequenas experiências em termos de tempo que nós conseguimos viver num regime verdadeiramente socialista, elas dão razão àquilo que nós defendemos. E o que eu acho é que é perfeitamente possível nós convencermos a ampla maioria da população disso, na medida que a gente acabe com a desigualdade de acesso à massa que o capitalismo pressupõe, nós teremos plenas condições de fazê-lo. E houve esse debate no começo da organização da sociedade soviética e os principais dirigentes da Revolução Russa defendiam a liberdade de imprensa, inclusive para a burguesia, e defendiam a liberdade de organização, inclusive para setores que defendessem a volta do capitalismo. Qual era a restrição? Não podia se levantar em arma contra o Estado soviético. Porque eu quero ver quem vai convencer a massa de operários deste país é que eles vão viver melhor sendo explorados e humilhados dentro das fábricas como são hoje, do que numa sociedade em que eles são os donos das fábricas. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum receio de que um capitalista vai convencer a maioria da classe trabalhadora brasileira que é melhor ser explorado, oprimido do jeito que ela é hoje, humilhado do jeito que ela é hoje, do que viver numa sociedade que seja igualitária, libertária, como nós queremos construir. Então, nós não temos nenhum problema em assegurar a liberdade de imprensa, assegurar a liberdade de organização para esses setores, desde que não se levantem armas contra, desde que não tentem impor pela violência sobre a maioria das pessoas aquilo que acreditam. Por que eu digo isso? Porque hoje por hoje nós vivemos num regime que é chamado de democracia, mas na verdade é uma ditadura. Por que é uma ditadura? Porque é um regime controlado por uma minoria contra a maioria. O governo que nós temos hoje defende os interesses de quem? Da maioria da população? Não, se defendesse não dava 800 bilhões de reais por ano para os banqueiros e 20 bilhões para os pobres. Faria o contrário. Nós temos hoje um regime que é controlado por uma minoria. Isso é uma ditadura de classe. Nós queremos um regime democrático que significa o quê?
que a vontade da maioria prevaleça. E a maioria são os trabalhadores, são aqueles que trabalham, que produzem a riqueza deste país, e nós queremos que a sociedade se organize em função dos interesses dessa maioria. Então, não se pode uma minoria impor pela força das armas a sua vontade da maioria. Isso não se aceita. Fora isso, direito de opinião, liberdade de expressão tem que ser garantido. Essa é a nossa opinião, essa é a nossa concepção. E nós confiamos nisso. Nós confiamos que a ampla maioria da população vai estar do nosso lado. Você falou agora há pouco de junho, né? De como que o ano passado houve grandes mobilizações e que elas representariam, de alguma forma, essa insatisfação com o status quo, com a forma como o país está organizado. Mas a gente viu também que uma grande parte, quando o levante realmente ficou massivo e centenas de milhares de pessoas foram à rua, muita gente viu isso também como um levante que havia nele um pensamento também reacionário, um pensamento direitista, algo que teria sido capturado não só pela mídia, mas por uma classe média que é muito refratária a esses valores de luta popular. Você reconheceu esse processo de fato? Você acha que quando o país se levantou, ele também não emanou um sentimento direitista junto com a tal insatisfação popular?